Oi pessoal, eu sou Mariana Moreno e vim aqui falar com vocês sobre como é a metodologia BITS que a gente aplica em todos os nossos clientes que a gente faz legal design. Então a gente criou um one page para guiar todo o nosso processo e a gente vai compartilhar com vocês para que esse processo ele seja fluido e vocês não percam nenhuma etapa, porque cada etapa é muito importante para a gente conseguir o objetivo final que a gente quer ao final da aplicação do legal design. Então vamos lá. Então, para quem não conhece, essa aqui é a nossa plataforma, a plataforma da BITS, que se chama UX Doc. E essa plataforma você consegue fazer legal design, então eu aproveitei e usei ela para construir esse modelo aqui da nossa metodologia. Então, como vocês podem ver, numa visão geral aqui, ela é composta em 4 etapas, certo? Então, eu vou passar de uma a uma para ser bem simples, vocês vão ver que é super simples, apesar de ter várias etapas. Mas ela é muito simples e é super importante que vocês sigam à risca todas as etapas, beleza? Então, a primeira etapa, ela é essencial para a gente conseguir realmente alcançar o nosso objetivo. A primeira está relacionada a quem é que vai ler esse documento, então quem são os leitores. É importante pensar que o documento nem sempre ele tem só um destinatário final. Às vezes ele tem várias pessoas que estão envolvidas na leitura daquele documento. Vamos pensar, por exemplo, uma sentença. Uma sentença envolve várias partes, assim, as duas partes do advogado. Ela vai passar também pelos servidores públicos, outros juízes, outros desembargadores irão ler aquela sentença depois se vier um recurso. Então, leva isso em consideração na hora de criar o seu documento, certo? Então, a gente está falando isso em relação à parte contenciosa, mas levando isso também para a parte consultiva, pensa que uma política interna de uma empresa, ela vai ser lida por várias pessoas com vários graus de instrução. Então, pode ser que ela tenha, alguma área tenha um conhecimento jurídico, pode ser que outras áreas elas não tenham qualquer tipo de conhecimento técnico, e aí vocês precisam ter esse cuidado para que todas as pessoas que sejam leitoras, sejam destinatárias daquele documento, elas realmente entendam. Então, vamos lá. Na primeira etapa aqui, vocês vão ter que analisar leitores, exatamente isso. Quais serão os diferentes leitores do documento? Então, pensa todas as pessoas que estão envolvidas na leitura daquele documento. Nessa segunda fase da primeira etapa, o leitor final. Existe uma pessoa específica que é o leitor final? A gente sempre fala isso porque quando a gente está atendendo um cliente, por exemplo, advogado, vai fazer um contrato para uma construtora. Então, o meu cliente, ele é a construtora. Só que, na verdade, quem vai ler aquele contrato é o cliente da construtora, é a pessoa que vai comprar o imóvel da construtora. Ou, às vezes, é um trabalhador daquela construtora, um empregado daquela construtora. Então, nem sempre o leitor final, ele é o meu cliente. Então, sempre pensar quem é que vai ser o destinatário final daquele documento. É para ele que a gente vai escrever, é para ele que a gente vai construir esse documento, certo? Terceira etapa, quem é que edita esse documento? É muito importante a gente pensar nisso também, para saber se a ferramenta que a gente vai usar, se aquela plataforma que a gente vai construir o documento, ela vai conseguir ser usada de forma fácil por outras pessoas que vierem a editar aquele documento. Por exemplo, existem pessoas que às vezes criam legal design no PowerPoint. Só que se pensar num fluxo de uma empresa grande, será que todo mundo vai querer mudar a forma como elas fazem o documento para usar um PowerPoint? Ou será que é super indicado usar uma outra ferramenta como o UX Doc, por exemplo, que foi criada para isso? Então aqui a gente consegue ver que tem várias funcionalidades que vão ajudar o dia a dia. Ou será que é inviável? Então sempre analisa quem é que vai editar aquele documento para você pensar qual a plataforma, qual é o formato do arquivo que você vai entregar no final. Então, a gente viu aqui essas pessoas que vão manusear, o documento, a gente passa para a segunda etapa. Então, essa segunda etapa, ela é essencial para que você consiga atingir realmente o objetivo do legal design. E aqui você bem claro em relação ao que é legal design, o que é o objetivo do legal design, ele está muito relacionado à questão de passar realmente a informação. Então, não é um documento esteticamente bonito, é um documento que funciona, é um documento que faz com que a pessoa que está do outro lado, que está recebendo o documento, ela realmente entenda a informação jurídica, ela consiga saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que é que ela deve fazer, quando ela deve fazer e o que ela não pode fazer. Então, é essencial que essa etapa aqui seja cumprida à risca. E para que a gente consiga cumprir essa etapa, a gente precisa entender qual que é o problema que o meu cliente tem hoje. Então, a gente atende aqui, como eu falei, várias empresas aqui no Brasil inteiro. A gente atende empresas que são fora do Brasil. Então, atende escritórios de advocacia, atende donos de empresa. Então, qual que é o meu problema aqui? O que é que eu quero resolver?
Não adianta o meu cliente me trazer um documento aqui, ou então pedir para que eu crie um documento, se depois eu só vou colocar elementos visuais e não vou conseguir fazer com que ele realmente entenda, o destinatário final realmente entenda o documento. Então, eu só deixei o documento bonito. Então, eu só tenho mais trabalho na hora de criar um documento. Então, para que eu vou acrescentar mais trabalho se eu poderia ter dado um texto com juridiquês mais simples para ele entender? Mais simples, no caso eu falo mais simples de fazer, né? Não de entender. Então, qual que é o meu problema? Vou dar aqui um exemplo. Dono de empresa, ou então, sei lá, time comercial, uma pessoa que trabalha no comercial, ele está muito focado em vender mais, em fechar contratos mais rápido. Então, se essa pessoa vem para mim e fala, Mariana, eu quero fechar mais rápido. Hoje o contrato ele é um grande obstáculo na minha operação, porque as pessoas recebem o meu contrato, elas não entendem nada, e isso vai e vem muitas vezes, porque, eu não entendi essa cláusula aqui quer dizer isso, essa cláusula aqui quer dizer aquilo, eu acho que eu não devo, essa multa não deve ser cobrada dessa forma. E às vezes, se o contrato tivesse claro, não existiria essa longa fase de negociação. Então, a gente já tem clientes aqui na Bits que eles conseguiram reduzir 66% do ciclo de vendas dele. Um ciclo que demorava 90 dias, um contrato que demorava 90 dias para ser fechado, ele foi reduzido para 30 dias. Então, a gente vê que o legal design, ele é funcional nesse caso. Ele realmente cumpriu o seu papel, que é diminuir o ciclo de vendas. E aí, quando a gente entende esse problema, é importante a gente tirar um retrato do cenário atual. Então, como eu falei, o meu cliente chegou para mim, o quê? Com 90 dias de ciclo de vendas. O objetivo dele é encurtar esse ciclo de vendas. Porque no final, eu preciso comparar um cenário anterior e um cenário posterior à aplicação do legal design. Se eu não sei como que estava antes, eu não sei se o meu legal design, ele alcançou algum resultado. Então, é muito importante que a gente tenha noção de como que estava antes, para saber o que é que a gente alcançou e também mostrar para o nosso cliente o valor do trabalho, o resultado realmente alcançado. E aí, a gente viu, né, o problema do meu cliente. Aqui é o problema do meu cliente, certo? Então, vamos supor que eu estou atendendo uma construtora. E o problema dela é que as pessoas que compram imóveis, eles não sabem eles não sabem como que vai funcionar a questão de pagamento, como é que é financiamento, eu pago ao banco, eu pago à construtora, quanto que fica essa parcela se aumentar, o que é um memorial descritivo, enfim, essas questões. Então, eu estou atendendo, o problema da minha construtora preciso fechar contratos mais rápido. Então, eu vou aqui para o problema do leitor final. O problema do leitor final é o quê? Ele não entende todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Eles acham essa questão de comprar um imóvel uma operação muito complexa. E isso aí vale para qualquer pessoa, mesmo que ela tenha algum nível de conhecimento nisso, algum conhecimento jurídico, pode ser que ela não seja especialista nessa área. Então, ela provavelmente vai ficar também perdida em como que funciona esse trâmite. E aí, eu tenho que pensar quais são as principais dificuldades da pessoa que lê esse documento. Então, pensa que eu tenho que resolver os dois problemas. Eu tenho que resolver o problema do meu cliente, quem me procurou, e o problema do leitor final. Eu preciso que o leitor final ele tenha clareza sobre todo esse processo, todo esse funcionamento de uma contratação de um imóvel, de uma compra e venda de imóvel, e também, consequentemente, eu vou conseguir resolver o problema do meu cliente. Pode ser que o meu cliente ele seja o leitor final. Pode ser algo, às vezes isso acontece, mas não necessariamente, tá? E aqui é o objetivo que ele quer alcançar. Como eu falei para vocês, vocês têm que ter muito claro isso. Qual que é o problema e o que é que ele quer alcançar. Porque com isso vocês vão gerar muito valor para o seu cliente. Se você mostrar para o seu cliente, aqui está seu contrato de compra e venda de imóvel. E aí passaram-se vários meses e você nunca soube, né, comparar, você nunca conseguiu comparar como que estava e como ficou. E aí, cliente, como é que você está agora? Quanto você conseguiu atingir seu objetivo? Então ele não vai saber dizer, eu não sei, eu acho que está indo mais rápido essa percepção, mas baseado no que ele acha. Então, você não vai conseguir gerar valor e talvez até fazer com que ele compre mais, consuma mais novos modelos, né? novos contratos, novos serviços de legal design com você. Então, isso é até uma forma da gente fazer, quando a gente está falando de vendas, de fazer um upselling, um cross-selling, que é vender mais para a mesma pessoa. Então, isso é super importante, tanto para dar clareza sobre os resultados que o legal design traz, que não é deixar um documento bonito, mas também uma questão estratégica de negócio, de como que você pode vender mais para a mesma pessoa. Então, vem agora a gente vindo aqui para a etapa 3, é uma etapa que ela é extremamente operacional, é onde realmente o legal design acontece. Então, a gente divide ele em 3 etapas. A gente tem a etapa do texto, que é a aplicação de UX Writing, linguagem simples, linguagem simplificada, plain language, ou seja, resumindo aqui, tradução do juridiquês. Então,
Quando a gente faz isso, a gente precisa pegar algumas observações do nosso cliente e entender como que deve ser esse processo de escrita. Será que ele quer que a gente use uma linguagem mais informal? E aí a gente vem para aquela questão de quem é o leitor? Será que se eu usar emojis, uma linguagem meio descolada assim para um juiz, isso vai dar certo? Muito provável que não. Mas se eu for usar fazer um contrato para alunos de faculdades, isso aqui vai dar super certo, vai rolar uma super identidade aqui. Então, é muito possível que haja muito mais engajamento dos alunos. Inclusive, a gente teve um case desse aqui na BITS, que a gente aplicou Legal Design nos contratos de uma universidade. E aí, a universidade teve uma redução no número de evasão de alunos. Eles conseguiram entender que o fato deles não irem para a aula não significava que eles não precisariam mais pagar as mensalidades, porque eles tinham um contrato a ser observado. Então, isso foi um case também super interessante. E, mais uma vez, eu sabia qual era o problema do meu cliente, eu sabia qual que era o objetivo dele, reduzir o descumprimento do contrato. Então, a gente, analisando esse cenário inicial, analisando o problema, a gente conseguiu resolver através do Legal Design. Depois que a gente vem fazer essa questão do texto, então eu aplico aqui uma escrita simplificada, eu uso essa linguagem conforme o leitor final, conforme for o destinatário final do meu documento. Então, depois dessa etapa de escrita, eu venho para a parte da arquitetura da informação. O que é que quer dizer arquitetura da informação? Pensa exatamente como um arquiteto, um arquiteto em relação a construir, a desenhar um imóvel. Ele planeja onde vai ficar um banheiro, onde vai ficar um quarto. Então, ele sempre planeja antes de executar. Então, a arquitetura da informação é a mesma coisa. O que é que eu vou colocar em cada etapa do meu documento, do meu contrato, da minha petição? O que é que eu posso construir com essa informação aqui para que ela fique mais clara? Qual que é a informação essencial que eu preciso destacar aqui? O que é que não pode passar desapercebido? Quais são as informações que eu posso colocar num fluxograma, que é essencial que eu coloque no fluxograma para explicar, vamos supor, relação de família, quem é filho de quem, então em casos, por exemplo, de herança, como é que eu explico um organograma de uma empresa. Então, sempre pense na arquitetura para depois aplicar o design. Tem muita gente que quer fazer o design antes que tudo, então isso vai dar muito mais trabalho. Se você faz a tradução de texto, você faz a arquitetura da informação, só depois a gente vem para a aplicação de elementos visuais e princípios de design. Então, essas etapas sempre são anteriores. E se você fizer essas duas etapas antes, você vai ver que vai ser muito mais simples. Então, vindo aqui para a etapa de design, é construir mesmo, desenhar, que a gente fala, as informações que vocês acham essenciais, dar mais clareza. Às vezes não é nem colocar nada, é deixar de colocar. Existe um dos princípios de design que os elementos que a gente usa, que é o espaço em branco. Então, por exemplo, o fato de eu deixar aqui em branco, aqui em branco, aqui em branco, dá um respiro para o documento, faz com que a pessoa tenha uma sensação de paz e por isso ela queira ficar mais no documento e não uma sensação de que está muito poluído, como aqueles contratos de banco, que às vezes são caixa alta, começa a frase no início da página e termina no final, não existe parágrafo, então é desesperador, é feito realmente para não ser lido. Então é super importante que a gente entenda essas questões visuais. Tem que respeitar também se a empresa já tiver, o cliente já tiver, enfim, o escritório já tiver manual da marca, brand book, fontes, cores, sempre entender essas questões relacionadas à marca, porque é super importante usar essa identidade visual no documento. E aqui nessa fase eu coloquei aqui essa roda feedback no meio, por quê? Isso aqui a gente sempre vai colhendo o feedback do cliente. No primeiro, você vai ter muito mais feedback, então se é o seu primeiro contato com o cliente, você vai ter os feedbacks tanto em relação a texto, é esse tom de voz que você quer passar, é isso mesmo, são essas informações mais importantes que você quer destacar. Em relação à parte visual, é isso mesmo que tá conversando com a sua marca. Eu destaquei as informações importantes, dei atenção para o que você queria, você acha que dessa forma a gente vai conseguir seguir? Então é super importante esse feedback. Depois que você faz um documento, você já consegue entender a personalidade do cliente, então fica mais fácil e aqui essa etapa vai ser bem mais fluida, mas com certeza aqui tem essa interação com o cliente para ele dar o feedback. Partindo para a quarta etapa, a gente entende também a questão, qual que é o tipo de arquivo, né? Eu falei lá em cima, quem que vai editar, para a gente entender essa questão de arquivo, e também qual o tipo de arquivo que as pessoas que utilizam que vão editar aquele documento,
se elas precisam de algum tipo de arquivo específico. Vou subir numa plataforma X e ela precisa ter alguns campos variáveis. Então, existe essas restrições e é sempre importante a gente entender antes, porque depois que a gente faz, que fica lindo, fica maravilhoso, fica super compreensível, o cliente pode chegar e falar assim, então, é porque eu uso o HubSpot e o HubSpot ele não recebe o arquivo no formato XPTO. Enfim. Outra coisa também que a gente tem que entender, tipo de arquivo em relação a quem é que vai receber aquela informação. A gente fez um legal design aqui de um documento que era um contrato de trabalho para pessoas que trabalhavam na agricultura, e era nem agricultura, era numa fábrica, na verdade, de celulose, e aí eles não sabiam ler. E o que foi que a gente fez? A gente criou vídeos explicando o que tinha no contrato. Então, além de trazer uma linguagem mais acessível, a gente trouxe um formato mais acessível. Então, essas pessoas conseguiram realmente ter acessibilidade àquelas questões do contrato dela. Então, foi super importante selecionar o tipo de arquivo correto, o tipo de formato correto que aquelas pessoas destinatárias finais do documento, elas iriam receber. E também aqui, em relação a prazo, é super importante ter esse alinhamento de prazo. Já dizia uma frase super famosa, o combinado não sai caro. Então, é muito importante vocês alinharem o prazo, porque às vezes você está fazendo um legal design para alguma peça judicial, ou então para alguma operação, um M&A muito importante. Você tem que ter noção que as coisas têm timing. Então, se você não consegue entregar no prazo, não se comprometa. Ou então, se comprometa e entregue. É importante essa questão de cumprimento de prazo também, para que o processo ele flua, o cliente fique satisfeito e consiga atingir o objetivo. Então, juntando todas as etapas aqui, após seguir todas essas etapas aqui, vocês têm um processo super fluido de legal design. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, só nos chamar aqui na Bits e a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês, porque o nosso propósito aqui na Bits é que cada vez mais pessoas estejam criando documentos com legal design e que o legal design ele seja o novo normal, seja a nova forma de criar documentos jurídicos que sejam mais acessíveis, mais fáceis de entender.